Agora, a sua marca registrada tem sido sempre a da combatividade. A senhora não foge de discussão, de debate e às vezes levanta a voz e não tem problemas com isso. Queria lhe perguntar, a sua indicação, a sua nomeação para a presidência da Comissão da Mulher despertou mil discussões, debates, controvérsias. E eu queria lhe perguntar, será que isso não serve talvez de uma distração dos temas da Comissão da Mulher? Talvez foi o que tentaram fazer. Tentaram transformar em uma distração aquilo que, de fato, era importante, prioritário para a Comissão da Mulher. Porque nós temos hoje um espectro no Brasil que não consegue compreender algumas movimentações. A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres tem pautas sérias, enfrenta no Brasil um momento duro. Nós estamos diante de uma epidemia de violência contra as mulheres no âmbito digital, no âmbito pessoal. Cada dia que a gente liga o noticiário, nós nos deparamos com casos ainda mais estrondosos e, de repente, um debate que poderia ser muito produtivo do ponto de vista do que é que esta deputada tem de políticas públicas para as mulheres. Qual é a contribuição da deputada Erika Hilton para a defesa dos direitos das mulheres? Foi completamente contaminado por um discurso odioso, por um discurso de que talvez por ser uma mulher trans eu fosse menos mulher e menos capaz de, dentro de um espaço da política pública, representar os interesses das mulheres brasileiras. E agora o nosso desafio vai ser esse. O nosso desafio vai ser não permitir que esta onda horrorosa que se levantou de mentira, de desinformação, de ódio, de ataques pessoais, possam continuar a protagonizar aquilo que de fato é importante para a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Até porque as mulheres brasileiras esperam das instituições brasileiras respostas contundentes diante do aumento do feminicídio, diante do aumento dos casos de estupro, diante do aumento dos debates misóginos que acontecem produzidos por grupos como o Red Pill. Nós, enquanto legisladores, nós, enquanto uma casa de leis, não podemos perder tempo debatendo conceitos ou até mesmo ódio. Nós precisamos nos ancorar naquilo que de fato é esperado pela sociedade brasileira. Na sua visão, o quê? O que é esperado? Qual é a prioridade? Acho que a nossa prioridade nesse momento é, de fato, levar adiante as pautas de enfrentamento ao feminicídio, de proteção às mulheres no âmbito digital, meninas e mulheres que estão completamente expostas, vulneráveis. Nós temos uma série de proposições importantes do ponto de vista da saúde da mulher, né, neonatal, nascimento das crianças. Existe uma série de matérias que são relevantes, que são importantes, que já tem projetos, inclusive, na Comissão das Mulheres, que precisam amadurecer, que precisam encaminhar e que essas mulheres estão esperando. Estou esperando do poder público respostas a todas essas ondas e a toda essa onda, inclusive, de desigualdade. Porque nós precisamos também lembrar das mulheres rural, nós precisamos lembrar das mulheres trabalhadoras, nós precisamos lembrar das mulheres negras. Nós precisamos fazer esse debate qualificado, trazendo a dignidade, a valorização. As mulheres têm sido tratadas recentemente de maneira generalizada como se fossem nada. São tratadas como lixo, com discursos que a tratam como lixo de maneira aberta e livre nas redes sociais. A nossa prioridade é a valorização da vida das mulheres, a proteção dessas vidas, a dignidade e que todas as mulheres brasileiras, pobres, trabalhadoras, indígenas, brancas, ricas, todas as mulheres possam ter dignidade, possam ter um lugar e que a Câmara dos Deputados também possa acolhê-las. E que isso não permita que mulheres transexuais e travestis também sejam abandonadas. Quanto tempo nós demoramos para chegar a este espaço? Quantas de nós conseguiram chegar a este espaço? Será que seria justo? Será que a Constituição espera que nós sejamos abandonadas no primeiro país do mundo que mais nos mata? Eu acredito que não. O nosso trabalho é unir esforços com as mulheres brasileiras na sua multiplicidade, com toda a sua diversidade, para que nós possamos construir uma frente de proteção, de dignidade para todas elas e enfrentar a violência, o patriarcado e a misoginia que tem matado e dificultado muito a vida das mulheres. Agora, deputada, essa distração do foco principal, que o Palha mencionou, acaba se aproveitando do seu estilo de comunicação, né? Quer dizer, esse estilo, por vezes ou frequentemente mais duro, um estilo de enfrentamento, ele acaba sendo usado para desqualificar a senhora em termos de postura democrática, né? A senhora é acusada de não ser democrática por ter essa postura de enfrentamento. E isso a gente vê vindo não só do campo opositor, do campo da direita, mas inclusive dentro da esquerda. E é comum encontrar em fóruns na internet ou fora dela também pessoas com esse mesmo tipo de postura.
Eu acho que uma boa parte dessa explicação vem da sua história e do que é ser uma pessoa trans no Brasil, né? Talvez uma grande motivação da sua postura de comunicação seja a sua própria história. Agora, pensando em estratégia, pensando na necessidade de conquistar corações e mentes para além da sua base, a senhora às vezes pensa em rever o seu estilo de comunicação? Eu acho que eu revejo, não só penso, Fábio, eu acho que eu revejo muitas vezes o meu estilo de comunicação. Eu vou ser muito sincera com você que às vezes eu gostaria de ser até mais dura do que eu sou. Às vezes era preciso ser mais dura do que eu sou. Agora, há uma deturpação de algumas coisas que são colocadas para criar essa pancha de antidemocrática. Eu acho isso, assim, até um pouco curioso, tentarem atrelar isso à minha imagem. Porque a gente não pode, e aqui eu quero evocar aquela reflexão de Malcolm X, confundir a reação dos oprimidos com a violência dos opressores, né? Nós temos, às vezes, algumas reações que são a medida necessária para que a gente possa fazer frente à onda de violência, à onda de ódio, à onda de ataque. Não dá para esperar que uma pessoa que está sendo apedrejada, que está sendo ridicularizada, que está sendo violentada, que está sendo negada da sua própria identidade, reaja com flores e com palavras dóceis. Mas, pensando nisso que você coloca, do ponto de vista da estratégia, muitas vezes eu acabo amaciando, muitas vezes eu acabo deixando de pontuar algumas coisas. Na primeira reunião, por exemplo, da Comissão das Mulheres, eu busquei adquirir uma postura mais dócil que eu era capaz de adquirir. E eu nem sabia que era possível ser tão dócil naquele momento, porque eu não achava que ali valeria a pena um embate, que ali valeria a pena colocar as minhas convicções e a minha visão. Eu ouvi coisas bárbaras que talvez outras pessoas não suportassem escutar. Eu fui ridicularizada, eu fui agredida, eu fui violentada, mas eu estava na cadeira da presidência. Eu não quis fazer daquela cadeira um espaço de dar resposta àquelas ondas de ataque. Então, por óbvio que eu penso, e não só penso, atuo nessa medida, mas há muita coisa que é tirada de contexto por estas ondas de fake news, de ódio, de ataque, para dizer, olha, isso daqui acho que foi radical demais, isso daqui acho que passou do tom demais. E quando eu vou avaliar todos esses exemplos, porque obviamente em algum momento pode ser que eu fale, nossa, talvez será que eu passei? Eu vejo que foi na medida da bordoada, na medida da violência, na medida do ataque com o qual eu fui recebida. Então eu acho que sim, faço essa ponderação, mas não dá para esperar o tempo todo que nós estejamos apanhando e sendo ridicularizadas e não respondamos a isso de alguma maneira. Deputada, eu queria continuar nessa pauta da estratégia. Bom, eu acho que tantos decibéis gastos nessa questão da eleição para a comissão mostrou que a pauta trans ela divide o eleitorado. Uma pesquisa, por exemplo, da More in Common, mostrou uma boa aceitação para o nome social, mas uma alta rejeição popular para o uso de banheiro feminino por mulheres trans ou a participação em esportes, que são considerados espantalhos eleitorais. Quando tentar a reeleição, o presidente Lula, a quem a senhora apoia, ele deve dar qual o espaço que ele deve dar a essa pauta? Porque dentro do campo progressista eu vejo duas linhas. Uma que fala num recuo estratégico diante de uma chance real da vitória do bolsonarismo e outro que fala que é injusto pedir que uma minoria tão marginalizada pegue a senha e volte para o final da fila. Qual linha a senhora seguiria agora? Eu acho que as duas linhas têm espaço, porque se nós não formos estratégicos, não é para o final da fila que a gente volta, é para a vala, é para o noticiário dramático, é para a morte, é para a ausência da educação, das políticas públicas, é para o silenciamento total. Então a gente precisa ter esse cuidado estratégico, porque o que está colocado contra nós não é simplesmente um discurso de, talvez essa pauta, o uso do banheiro, que é um espantalho absurdo, porque você não tem como olhar para mim e dizer que eu deva ir a um banheiro masculino, isso num país que mata, num país que estupra, num país que violenta. Isso é tudo narrativa para criar pânico moral, para fazer esses espantalhos. Mas agora, por óbvio, é preciso ter algum nível de estratégia para que a gente não vá com todas as pautas para cima de uma sociedade que ainda está muito ancorada na violência, na desigualdade da informação, da compreensão do que são as pautas trans. Por outro lado, nós também não podemos ignorar esta agenda, porque ao ignorar esta agenda, nós nos tornamos refém da extrema-direita, que a qualquer momento, quando nós falarmos de pessoas trans ou de debates LGBTs, vão querer usar isso para nos colocar contra a sociedade. E aí, quando eu digo nós, não sou eu, porque eu sou essa sujeita. Eu falo em nome do governo, ali pensando na pergunta que você me faz. Então, eu acho que precisa ter equilíbrio, precisa ter um misto de duas coisas. É preciso saber aonde que é um recuo estratégico, em qual pautas, em qual momento nós temos mais a perder do que ganhar, mas sem ignorar que, primeiro, nós somos sujeitos
sujeitas e sujeitos de direito, estamos na sociedade, votamos no presidente Lula. Mas o presidente Lula deve espontaneamente trazer esse assunto para a eleição, por exemplo? Olha, depende de qual é o contexto do assunto. Qual é a pauta do assunto? É o enfrentamento à violência? É mais oportunidades educacionais? Eu acho que tem que trazer, claro. Qual é o que vai estar colocado, atrelado a esta população? Porque muitas vezes as pessoas acham que o debate da população trans travesti no Brasil é esse debate que a extrema-direita quer colocar como protagonista. Os nossos debates são outros. Nós queremos moradia, nós queremos trabalho digno, nós queremos proteção, nós queremos poder viver com a nossa família, nós queremos poder frequentar uma igreja, ter religião. Esta é a nossa discussão. Não me parece que se o presidente Lula trouxer esse debate para o debate público, seja algo ruim. Agora, precisa entender em quais circunstâncias, quais são as discussões. Não dá para abandonar a pauta da comunidade LGBTQIA+. Não vou nem trazer aqui só as pessoas trans, vou incluir toda a comunidade LGBTQIA+. Porém, em um país tão polarizado como o Brasil, com uma agenda tão odiosa, nós vimos agora o que é a minha eleição para a presidência da Comissão da Mulher. Abriu-se um esgoto, o ódio perdeu o pudor, é ódio de maneira descarada, mostrando que o Brasil ainda nutre profundamente um ódio à diversidade, um ódio às pessoas trans. Nós não podemos ser levianos diante disso. Temos que tratar esta matéria com responsabilidade, estas pautas com responsabilidade, mas em determinados momentos, alguns recuos estratégicos são importantes porque, volto a dizer, se nós não dermos recuo estratégico para garantirmos um governo democrático que respeite a nossa agenda, que tenha uma pasta dentro dos seus ministérios que nos proteja, o que nos espera é a vala, é a morte, é o silenciamento completo das nossas agendas. Agora, por favor. Deputada, queria retomar esse tema do enfrentamento à violência, porque não é de hoje que você, assim como toda a população trans, recebe ataques odiosos nas redes sociais. Em vários casos, você tem buscado órgãos responsáveis para encaminhar essas ameaças. Eu queria entender um pouco como, nesses últimos anos de mandato, você tem percebido a resposta das instituições frente a esses ataques. Houve omissão? Houve melhora? Como é que você tem percebido essa resposta, esse enfrentamento à violência aos seus ataques, aos ataques que A omissão e até, eu acho, muitas vezes, um certo desprezo a uma determinação feita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Era importante que o Supremo Tribunal Federal não permitisse que alguns órgãos do judiciário debochassem da sua decisão. Porque quando nós acionamos o judiciário, nós esperamos que se faça cumprir aquilo que foi determinado pela Suprema Corte quando equiparou a transfobia, a LGBTfobia ao crime de racismo. E quando nós chegamos aos tribunais, na maior parte das vezes, o que nós vemos são arquivamentos de processos, o que nós vemos são dizer que ali não houve dolo, que não houve uma intenção de agredir a vítima. Então, assim, nós ainda estamos diante de uma dificuldade de poder fazer valer os nossos próprios direitos. Porque nós conquistamos o direito e agora nós precisamos brigar por eles. Nós precisamos brigar pelo direito de exercer o direito. Porque há uma determinação, LGBTfobia, transfobia é considerada crime. Quando nós vamos recorrer a algumas instâncias, nem sempre nós temos a resposta que nós achamos que deveria ser aquela resposta diante de crime. E eu não estou dizendo de casos que possa haver uma outra interpretação ou de casos que deixam margem para se questionar se de fato ali houve um crime de transfobia. Eu estou dizendo de casos graves, de casos abertamente transfóbicos e que muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de conseguir emplacar uma legislação. Por isso que é tão importante que haja uma manifestação em algum momento do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, dos órgãos responsáveis, para que as decisões judiciais sejam cumpridas. A lei precisa ser cumprida. E nós, diante do crime, e não só de homo-lesbo-transfobia, quando a gente vai pegar crime de racismo também, há uma dificuldade gigantesca, muitas vezes, de se aplicar a lei. Aí querem levar para injúria, não querem enquadrar naquilo que a lei diz. Por quê? Porque nós ainda vivemos em uma sociedade profundamente racista, em uma sociedade profundamente LGBTfóbica, e isso se reverbera no legislativo, mas também se reverbera nos tribunais. Agora, Clarice. deputada, a senhora vai concordar que a gente vive num momento em que o discurso de ódio dá voto. E dá voto para os dois lados. Então, quando a senhora reage com manifestações como aquela postagem que a senhora faz referência aos imbecis, ou, por exemplo, aquela situação do embate que a senhora teve com a deputada Júlia Zanata, onde a senhora manda ela hidratar o cabelo, esse tipo de coisa
também não alimenta, não dá munição para esses personagens parlamentares que estão fazendo esse discurso de ódio descrito pela senhora para ganhar voto? E a senhora não retroalimenta essa dinâmica quando reage com essa intensidade? Olha, não acho que eu esteja realimentando, até porque esse discurso foi bom que você trouxe, porque na hora que eu respondi o Fábio e falava de ausência de contexto, eu me referi exatamente a esse discurso, como rapidamente essas parlamentares e os parlamentares também pegaram um discurso que não tem nada a ver para dizer que eu estava chamando mulheres de imbecis e etc. Aquele dia tinha sido um dia muito doloroso, muito difícil, muito desgastante, com uma enxurrada de ameaças de morte, de ridicularização, de pinturas nuas minhas circulando na rede social, porque esses grupos faziam. E a única manifestação que eu fiz no Twitter, e disse isso na primeira reunião da Comissão das Mulheres, se eu quiser chamar alguma das senhoras de imbecis, eu faria aqui, dentro da Câmara dos Deputados. Eu fiz aquilo na internet me referindo a esses grupos odiosos, de red pills, esses grupos que me ameaçavam, esses grupos que faziam pintura. E eu acho que muitas vezes, é o que eu respondi agora e vou retornar, naquele momento era a minha reação diante da violência, da barbárie, dos horrores e do absurdo. Eu não sei se a senhora já teve fotos, caricaturas da senhora circulando de maneira aberta com a senhora nua nas redes sociais, sendo você uma parlamentar que acabou de ser eleita para a presidência da Comissão das Mulheres, e aquilo endossado por pessoas sérias, aquilo sendo tratado de maneira completamente leviana, você sendo ameaçada de morte, você sendo exposta. A única reação que eu tive foi a reação da ironia, foi a reação do deboche, foi a reação do dizer, se isto incomoda a esta claque odiosa que está no âmbito digital, eu sinto muito, eu estou fazendo o meu trabalho e se transfóbicos e imbecis, e aí coloco o cis em caps locks, jamais, de maneira nenhuma, para incluir todas as pessoas. Isso daí é algo que realmente foi usado, como sempre fazem esses odiosos, para gerar mais engajamento, para gerar mais clique, e me surpreendeu quando não só ficou com eles, quando eu vi jornalistas escrevendo artigos tentando legitimar esse discurso tão raso, esse discurso que para mim não tem outra classificação senão baixo e desonesto. Agora, não me parece que eu esteja alimentando a narrativa que eles esperam que eu esteja alimentando. Ali não precisa nada ser alimentado. Não, mas não é a narrativa, é a dinâmica em que o ataque e contra-ataque alimenta o jogo político-eleitoral. Não fiz com essa intenção. Não fiz pensando em alimentar o jogo político eleitoral. Fiz pensando em me proteger, fiz pensando em colocar uma posição contundente, fiz pensando em colocar uma posição firme e depois achei até que eu fui um pouco equivocada. Não equivocada pela maneira e pelo tom, mas equivocada sabendo que o Brasil é o país que é, com parlamentares que nós temos, com o escritório do ódio organizado para desorganizar qualquer coisa que você fala. Eu já tendo esse conhecimento, talvez eu deveria ter me precavido mais. Eu deveria ter sido um pouco mais atento e pensado, será que elas não vão tentar tirar isso daqui de contexto? Será que não vão transformar esse texto em alguma outra narrativa? Nesse ponto, eu reconheço que eu fui um pouco ingênua, eu fui um pouco leviana, mas eu também justifico a minha ingenuidade diante da atrocidade da qual eu estava colocada e inserida e usei aquela manifestação para me proteger, assim como fiz no episódio com a deputada na Câmara dos Deputados, que também falava coisas horrorosas, estrondosas, e se eu precisasse responder na medida do que eu escutava, talvez o nível fosse de muito baixo calão. Então, para não descer tanto nível, para não ser tão de baixo calão, eu preferi um comportamento que, em alguma medida, também não deveria ter usado, porque a gente não pode se nivelar por baixo. Ignorar a gente não pode é uma usar opção, a régua por baixo. deputada? Ignorar as provocações é uma opção? Eu acho que em alguns momentos a gente precisa ignorar as provocações e ter sangue de barata. A gente precisa ter sangue frio e entender, olha, talvez não seja estratégico entrar nesse jogo. Porque muitas vezes o que acontece é que as provocações fazem parte de uma teia. É como se fosse uma aranha que coloca aquela teia ali para que você... Se você não vai, você consegue se preservar. Se você vai, muitas vezes você é amarrada por aquela teia. Tudo é feito de maneira calculada. Então agora eu tenho pensado
provado que, em alguns momentos, é preciso ter sangue frio. Só que eles também conseguem usar ferramentas de desestabilização muito forte. Eles entram em esferas e camadas muito profundas. E aí vai caber a nós fazer um exercício de respirar, meditar, calcular e não se permitir ser envolvida por essas teias. Lumaz. Bom, desculpa, Tiago. Não, deputada, a senhora mencionou um pouco do debate público, inclusive entre jornalistas, né? Utilizando muitas vezes categorias que são associadas com radifem, com feminismo radical, associando, né, a condição de mulher com sexo biológico. E a senhora entende que esse tipo de discurso é uma normalização da transfobia no debate público, porque há esses discursos